Olá, crianças lindas do segundo ano. Aqui é a tia Márcia e estou também representando as outras professoras do segundo ano, ok? Então, nossa aula de hoje será de ensino religioso, a conversão de Saulo, tá? Vamos ler. Acompanhe comigo o texto bíblico, tá? A conversão de Saulo. Tá, podemos começar? Vamos lá? Lendo, me acompanhe. Enquanto isso, Saulo ainda perseguia os cristãos e desejava a morte dos discípulos. Então, ele foi até o grande sacerdote e pediu uma carta autorizando ele a levar mais homens e mulheres que pregassem sobre Jesus para a prisão de Jerusalém. Olha só, ele foi até o sacerdote para pedir que o sacerdote autorizasse ele a levar preso, né? Levar pessoas, homens e mulheres presos à prisão, porque ele não gostava, né, dos cristãos. Saulo não gostava dos seguidores de Jesus. Por quê? Porque ele achava que Jesus estava mentindo, ele não acreditava que Jesus era o Messias. Então, vamos lá continuando. Depois que conseguiu, seguiu para a região de Damasco. Então, no caminho, de repente, uma luz muito forte, né? Uma vinda do céu brilhou. Olha só, essa luz muito brilhante resplandeceu sobre ele, né? Ele caiu no chão sem enxergar nada. E ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou de onde vinha aquela voz e quem estava falando. Então a voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele a quem você persegue, né? Levante-se e vá para a cidade, que alguém lhe dirá o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ouviam a voz, mas não viam ninguém. Então eles tiveram que levá-lo para a cidade, pois quando Saulo abriu os olhos, não conseguiu mais enxergar, né? A luz era tão forte, tão brilhante, que deixou Saulo cego. Então vamos lá. E então, lá na cidade de Damasco, Saulo e Ananias. Lá na cidade de Damasco havia um discípulo chamado Ananias. E através de uma visão, né, o Senhor falou para ele, para esse Ananias, para ele ir para a casa de Judas, pois lá encontraria um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ananias logo respondeu a Deus que só tinha ouvido falar mal daquele homem e que iria fazer em Damasco o que tinha feito com os cristãos em Jerusalém. Ou seja, Ananias, ele temia que Saulo, como ele já tinha ouvido falar que ele era uma pessoa perversa, né, muito cruel, que mandava prender,
mandava fazer e acontecer só coisas ruins com os cristãos, Ananias ficou com medo, né? Mas o Senhor disse para Ananias: vá e ore para que ele volte a enxergar. Eu o escolhi para levar a minha palavra a muitas pessoas. Ananias obedeceu e foi até a casa de Judas e fez Saulo voltar a enxergar. Ele ficou impressionado com o poder de Deus e logo em seguida ele foi batizado. Olha só a transformação aí de Saulo, né? Depois que ele começou a conhecer Jesus, conhecer a verdade sobre Jesus. E então ele começou a acreditar e começou também a ser um discípulo de Jesus e levar e anunciar a palavra de Deus. Mas antes de tudo isso, Saulo era chamado Paulo, né? Paulo não está escrito aqui, mas eu estou afirmando a vocês, porque depois que ele foi batizado, Jesus passou a chamá-lo de Saulo. Ok? Entenderam a história? Essa história bíblica, ela lá na Bíblia, ela está lá em Atos. Atos de 9 até 19. Certo? Então vamos lá para uma atividade. Vocês vão ficar com esta atividade, respondê-la, tá? Como uma atividade para casa. E se for preciso, a tia vai pedir para vocês entregarem como atividade avaliativa. Mas até então, vocês vão responder sobre esse texto. Letra A. Que história a passagem bíblica de Atos de 1 a 9 nos conta neste texto? Letra B. O que Saulo pediu ao sacerdote? Letra C. O que aconteceu com Saulo a caminho de Damasco? Letra D. O que dizia a voz que Saulo ouviu? E letra E. Quem era Ananias? Tá ok? Então, tudo bem. Até mais. Até a próxima aula. Tchau, tchau.